Corinthians 2, 2 para a equipe do Grêmio. Aí a produção coloca, não sou eu que estou falando, VVR. Jogo polêmico na Neoquímica Arena, termina empatado. Você não viu nenhuma polêmica? Você achou o resultado super justo, 2-2? Eu não vi nenhuma polêmica, porque acho que a única coisa que poderia ter, acho que não, para discussão não tem, que é o pênalti a favor do Corinthians não deveria ter chamado do VAR. Acho que isso está muito claro. Acho que a gente precisa, a gente não, a comissão de arbitragem da CBF, em especial o setor lá que administra o VAR, precisa equalizar isso, cara. Assim, não tem como você ter em rodadas seguidas 2 chamados do VAR que não tem nenhum, que adulteram a criação da ferramenta, que é o gol anulado do Cruzeiro no Allianz Parque e chamado para esse pênalti. São 2 chamadas do VAR que, assim, não é que elas estejam certas ou erradas, elas deturpam, elas desvirtuam o motivo pelo que o VAR foi criado. Assim, e você pode reparar que é batata. Batata, inclusive, é uma expressão bem nova, inclusive. O Pinheiro nunca deve ter ouvido. Da época do Bezerra da Silva. Exatamente. Toda chamada de VAR para lance interpretativo, ou seja, que não é impedimento, que não é dentro ou fora, que demora, tá errada. Já reparou isso? Pode pegar. Não estou dizendo impedimento. Impedimento pode demorar, porque tem que demorar a linha e tudo mais. Mas estou falando, toda chamada de VAR no Brasil, em um lance interpretativo e que demora, a gente tenha como certeza, não deveria ter chamado. Mas qual o ponto da demora? O ponto da decisão de chamar... Isso daí demorou 3 minutos. Tá, o processo todo, né? Porque o pênalti foi batido 6 minutos após se não me engano, a realização do lance. Se não me engano, ele viu mais de 10, ele viu 12 vezes a imagem quando ele foi ao só, monitor. Que só ilustra o que eu estou falando. Qualquer chamada para interpretação, ela deveria durar igual dura na Europa. Tu já viu? Na Champions aqui teve uma dessa que o cara foi, meteu a cara, já voltou. O cara veio uma vez e... Porque é uma coisa muito clara. Quando o cara fica lá, a solução, a nossa percepção é, não deveria ter chamado. Não quero saber se está certo ou errado. Não deveria ter chamado. Então, assim, Mas eu acho que essa coisa de olhar 12 vezes a imagem... E a comparação do Vitor é muito feliz, tá? Com a Champions, que o cara vai lá, olha uma vezinha, 2 no máximo. Ele mete a cara. Tem um, não me lembro, vou lembrar o jogo que a gente fez. Não sei se foi o jogo da Inter, tudo. O cara já chegou metendo a cara saindo. Voltando. Porque era tão claro o negócio que ele falou. Então, mas assim, eu acho que isso diz muito da insegurança dos nossos árbitros quanto aos critérios, quanto à aplicação da regra. Eu acho que aqui não está claro esse critério. Não está claro, por exemplo, o que é impacto, o que não é. O que é medição de distância, o que é braço de referência, o que não é. Então, como cada um... o pessoal que acompanha política brinca, né? Ah, no Brasil tem 11 ministros do Supremo, é como se fossem 11 Supremos diferentes, cada um pensa de um jeito, né? Brincadeira que o pessoal faz. A arbitragem é isso. Tem, sei lá, 30 árbitros apitando a primeira divisão, cada um apita a sua regra. Cada um apita o seu jogo. Cada um tem a sua maneira de medir o que é impacto, o que não é, o que é intensidade, o que não é. Aí fica muito difícil. Então é por isso que... Porque quando tá pactuado, isso aqui é, isso aqui não é, o cara vai lá, olha, beleza, não é, ou nem chama. Mas, por exemplo, o Vitor citou... O Vitor citou 2 lances em que esse tipo de contato foi marcado, tá? O lance do Palmeiras e Cruzeiro e o lance de ontem. Nesse mesmo campeonato, há 3, 4 rodadas, teve um Flamengo e Fortaleza no Maracanã, onde um contato muito parecido com aquele lá do Cruzeiro, de braço medido distância, não foi marcado. Do jogador do Fortaleza em cima do Wesley. E saiu o gol do Fortaleza. Então, no mesmo campeonato, no espaço de 3, 4 rodadas, lances com a mesma dinâmica, ou uma dinâmica muito próxima, são marcados diferentes. Mas tudo bem. Mas eu concordo com você, mas eu não estou falando isso. O que eu estou dizendo é, o VAR do Fortaleza, ele viu esse contato do Wesley e falou, não vou me meter. Tem um Entendeu? lance... É isso que eu tô querendo dizer. Sim, sim. Eu não acho é só o árbitro de campo decidir diferente o impacto. Exatamente. É o cara que tá no vídeo. É ele olhar e falar. Também. Ele olhou e falou, cara, teve esse um que eu acho que, lá, esse que eu acho que é o principal. Que eu acho que o debate do empurrão do Wesley, eu acho que ele existe. Eu não marcaria falta, mas acho que se o Jorge pode achar, ok. Acho que esse é um lance polêmico. O meu ponto é, o VAR de Flamengo e Fortaleza, ele foi
correto. Ele falou, cara, não tem nenhuma clareza, eu não vou me meter. Se ele deu o gol, tá aguado. Se ele tivesse dado falta, estaria. Esse é outro ponto, clareza da imagem. Esse é o outro ponto, cara. Eu acho que Esse é o ponto. O pênalti O da VAR Arrascaeta também, em que o Pedro perde. Tudo bem que é um lance que tem o contato, mas o árbitro tá em cima do lance, ele vê o lance da Arrascaeta e é mais uma vez o VAR tentando apitar novamente o jogo. Também eu acho que o lance mais semelhante... Embora eu tenha achado o pênalti, acho que também até tem acho. mais elementos. Eu também acho, mas também eu acho que não o era juiz pra tá em chamar. cima do lance. É. Acho que o lance mais semelhante com o de ontem é o lance do Verratti contra o Atlético Goianiense, há algumas semanas atrás. Em que tem um leve puxão, Isso. não altera necessariamente se ele vai chegar na bola ou não, ele valoriza, e aí... Só que nesse lance o juiz marcou no campo, o VAR chamou pra tirar, ele foi pro VAR e não tirou. E ele manteve a decisão. Ou seja, é algo que Então, fica em eu dúvida acho aí assim, de qual é o critério exato, mas é sempre essa polêmica. Eu acho Eu que, acho mas assim, só pra pontuar, porque, pô, a gente bate na arbitragem no sentido de toda rodada, todo jogo tem alguma coisinha que a gente fala em relação à arbitragem. Aí você tá em Itaquera, não tô entrando em discurso de torcedor, nem em discurso de Renato Gaúcho. Só que o cara vai lá, não marca o pênalti, passou, o VAR chama, como é que ele não vai marcar? Foi o primeiro Como é pênalti que ele do não vai Corinthians no marcar, campeonato. cara? Então, esse é um ponto assim. É complicado também a cabeça do árbitro. Pô, a gente tomando porrada todo dia. Esse é um segundo degrau de discussão. É difícil, cara. Quando o ambiente do jogo, mas isso aí, ainda mais num brasileiro cada vez mais cheio os estádios, ainda bem, o ambiente sempre vai contar. Mas tem um outro cenário que é o VAR ser hierarquicamente um árbitro mais renomado do que o cara do campo. Isso é um problema. Porque o cara do campo chega e fala assim, cara, eu tô começando. Aí esse cara aqui é um dos principais VAR do Brasil. Ele me chamou para dar, eu vou lá, vou olhar e vou manter. É um outro problema. E no caso de ontem tá começando mesmo. Tá começando o árbitro mesmo. de ontem é mais um daqueles novos que está apitando na Série A pela primeira vez, pelo primeiro ano. Exatamente. Ano passado ele só trabalhava como quarto árbitro na Série A, acho que é Alex Stefano, né, carioca ele. E esse é o primeiro ano dele, é o 8º jogo da vida dele de Série A que ele apita. Então claro que tem esse componente assim, também. Tem uma série de coisas. Eu acho que, quem sou eu para dar conselho? Eu penso que para você resolver isso, você teria que jogar o termostato todo pro lado, de dizer assim, ó, não vai chamar pra nada de lance interpretativo. Não vai chamar pra nada. E depois ir ajustando pra uma coisa. Porque hoje tá um festival. O VAR vai apitar o jogo. Então, é importante dizer... Não tem o conceito de interferência mínima lá fora, aqui é interferência máxima. Então, aqui é o oposto. Por isso é que eu digo, né? Por isso que na Copa do Mundo do Catar de 2022 não tinha nem VAR inglês nem VAR brasileiro, porque os dois são péssimos. Péssimos. O VAR inglês não interfere em nada quando era para interferir e o VAR brasileiro quer interferir em tudo quando não era para interferir. Então é preciso achar um meio do caminho. É importante dizer para as pessoas, nós já estamos indo para o 7º ano de VAR. O VAR não foi feito para o árbitro reapitar o jogo. O VAR foi feito para impedir aberrações. Esse pênalti, se desse, iam chamar de aberração? Não. Iam dizer que era... Se não desse, iam chamar de aberração? Não. Então não era para o VAR se meter. Perfeito. As pessoas precisam entender isso. Agora, que pessoas? Quem está trabalhando com o VAR, pô? Quem está trabalhando com o VAR? O VAR não foi feito para reapitar o jogo. E o que tem acontecido no Brasil é isso. Eu acho só que tem uma exceção desse lance com o do Cruzeiro e Palmeiras, é que o do Cruzeiro e Palmeiras o juiz está vendo o lance, é onde está a bola. Esse aí, como é um lance fora da bola, às vezes o juiz pode perder no campo de visão e o VAR identificar... acho que ainda não. E o VAR identificar do tipo, ó, você viu o contato do Romero com o Kahneman? O juiz fala, não, peraí, então eu entendo que foi pênalti. Eu acho que essa é a exceção desse lance para os outros, que como não é o jogador que finaliza... bolo, né? Talvez pode se perder. Eu acho que o VAR não deveria ter se metido nesse lance, mas eu acho que é um ponto que pode ser... É diferente. É por isso que o áudio é importante e o Brasil, nesse aspecto, está à frente de grandes lugares. Precisou sair o maior erro da história do VAR para a Inglaterra liberar o áudio, que foi aquele Liverpool e Tottenham, que o camarada disse, tá ok, pode seguir, achando que o árbitro tinha anulado, só que o árbitro deu o gol e aí marcaram o gol com ele querendo anular. Então aí liberaram o áudio disso, só a primeira vez. Porque esse é um argumento verdadeiro. Os caras chegam e falam assim, cara, você viu o que aconteceu na área? Não vi nada. Aí beleza, você pode chamar para ver. Mesmo assim, hoje a orientação é agarrão só se tiver impacto. O agarrão é pequeno,
o puxão é pequeno, o Romero não chegaria na bola, até porque quem cabeceia a Félix bola Torres. é um jogador do Corinthians. Então, assim, não era pro VAR ter se metido, né? Tem um ponto também, que o torcedor do Grêmio tá falando bastante, e até vi mais reclamação disso, né? Aqueles caras que são um pouco mais sensatos, mais tranquilos e querem de fato analisar o jogo, que é justamente a questão do Kahneman. Todo lance ele corre esse risco, ele abre muita margem para isso acontecer. A gente sabe como é que funciona a arbitragem. Então eu acho que também o jogador tem que ter essa noção, embaixo, né, cara? Assina embaixo. Isso é verdade. Assim, não é um empurrão do Kahneman. Fiquei vendo esse lance 10, 15 vezes. Cara, aumentando a tela. é criança esperança ali, moldadinha, mas bonitinha. ele põe a mão no braço do Romero. Não é, assim, uma coisa é pôr a mão, que foi o que ele fez ontem. Outra coisa é pôr a mão e puxar o braço. Isso ele não faz. Porém, esse movimento de pôr a mão no braço do adversário pode levar o árbitro a entender que houve um impacto no momento em que esse adversário percebe o toque e cai e o pênalti ser marcado. Então eu acho também que o Kahneman precisa segurar um pouquinho esse tipo de movimento. Agora, não teve a recomendação fala em observar o impacto para a queda. Real na jogada. Se o jogador está em projeção, o braço dele está para trás e alguém puxa o braço, esse cara não vai cair para frente. Esse cara, ele vai ter muito provavelmente abruptamente interrompida a sua corrida. Perfeito. Ele vai parar, ele vai travar, ele não vai cair pra frente. Então tá claro que não foi pênalti, mas o Kahneman precisa ser mais prudente nesse tipo de gesto aí. E sobre a arbitragem do jogo, fica ainda mais dramático depois desse lance, porque aí o ambiente já fica praticamente impossível de se apitar o jogo, né? O Kahneman vira o guia do árbitro até o fim do jogo, é como se você estivesse visitando o museu, né? Para um lance aqui, agora eu vou te explicar o que eu acho do lance. Então, o Kahneman vai todo lance marcando o juiz, todo lance. E chegou um momento do jogo, logo depois do pênalti, que até o jogo não era tão ruim, mas tinha 33% de bola rolando. Era dramática a situação. Então o juiz se atrapalhou, o Grêmio se sentiu prejudicado, porque eu acho que é um lance que o Grêmio foi prejudicado no lance, porque na minha ideia o VAR não deveria ter entrado. Só que a partir dali o jogo não aconteceu mais. Porque eu acho que o árbitro apitava tudo, reclamação em todos os lances, e aí um jogo que em teoria até estava bom no momento em que aconteceu o pênalti, acaba. O que acontece é o seguinte, quando o VAR intervém dessa forma, num lance que não é claro, que vai gerar tanta polêmica, o ambiente do jogo muda. O VAR o erro do VAR, assim, o excesso do VAR, o excesso de zelo no julgamento do VAR, faz com que todo mundo fique pilhado em campo. E a temperatura do jogo ela se eleva a um nível que o árbitro, ainda mais o árbitro jovem, do primeiro ano da Série A, não consegue controlar. Sim. O jogo fugiu do controle do árbitro. E os jogadores percebem, esse não é o árbitro cascudo. Ninguém faria o que fizeram ontem com o Alex, ninguém faria hoje com o Marcelo de Lima Henrique, por exemplo. Que é um cara cascudo, os caras não crescem pra cima, ele não cai na pilha. Que é um hábito que melhorou com o tempo, né? Então, hoje, eu até gravei um vídeo hoje falando dele, hoje, o final da carreira dele é muito melhor do que foi lá atrás. Mas muito melhor. A experiência ajudou. Né? Não é que ele é um árbitro maravilhoso, top, Copa do Mundo, nada disso. Comete seus erros. Mas melhorou. Então o cara percebe, esse aqui tá sentindo o jogo, esse aqui nós vamos engolir. Não engole mesmo. É o popular, esse aqui é nosso. Esse é nosso, esse aqui não vai aguentar o trampo. Esse aqui é nosso. Esse aqui não vai aguentar a pressão. O torcedor que tá no estádio, ele, obviamente, hoje em dia, o cara até bota no celular pra ver o replay na hora. O torcedor bateu o olho nesse aí e falou, esse aqui é nosso. Deixa que nós vai virar o jogo, esse aqui é nosso. Não existe uma revisão de 3 minutos em que o juiz saia forte da revisão. Exatamente. Ele sai sempre enfraquecido da revisão. Ele saiu da revisão já pequeno, você vê a postura dele, já olhar perdido, nesse caso aconteceu num lance que acabou sendo marcado para o Corinthians, mas daqui a pouco, nessa rodada que vem, pode ser contra o Corinthians, pode ter um lance interpretativo. Por quê? Porque o que precisa é ajustar o termostato, cara. O termostato está completamente... Não sei se de repente virar para o segundo turno, a comissão, a sessão do VAR dentro da comissão de arbitragem, passar uma circular, reunir todo mundo e dizer, gente, isso aí vai acabar, a gente não vai fazer mais isso, não vai chamar em lance interpretativo, porque foram 2 lances em rodadas seguidas, aí pode até ser 3 se a gente pegar o lance do Verratti, que o VAR se meteu, mas é que o árbitro teve peito de manter a decisão, o VAR se meteu e não era para se meter,
Que aí é o E contrário. eu nem né? acho que foi pênalti no Vegete. Eu também acho que não, mas eu acho que não era pra se meter pra tirar. Também acho. Eu não acho que era pra se meter pra tirar, é que o árbitro manteve que ele marcou. É. Mas não era pra se meter. Então, se a gente considerar, são 3 rodadas seguidas com o VAR se metendo onde não era. Porque onde não adianta colocar Então, assim, árbitros jovens. Até foi bem o de sábado do pênalti polêmico lá do Flamengo e Criciúma Maguielson. também. Maguielson de apitou o jogo Brasília. do Cruzeiro ontem. Acho que não deu. Quer dizer, teve o pênalti, mas aí, pra mim, o Juventude reclamou, mas pra mim os 2 pênaltis aconteceram. Ele também é um árbitro né? é um árbitro que está estreando na Série A nesse ano. Tanto o Maguielson sábado quanto o Alex ontem são árbitros jovens. Agora, não adianta colocar só o árbitro jovem na escala sem você deixar muito claras as diretrizes que ele precisa seguir em termos de aplicação de regra. Ele e o VAR. Se isso não ficar claro, não ficar pactuado, não ficar orientado e publicizado, porque não adianta só também, eu entendo o ponto do Vitor, a CBF tem que mudar lá o termostato e dizer, ó, vai ser isso ou não vai ser isso. E comunicar isso para o público, para o torcedor. Olha só, a arbitragem agora vai se comportar de acordo com essas diretrizes aqui. O VAR vai entender que esse tipo de lance ele não vai chamar. Nós vamos aplicar o conceito da interferência mínima. Ou da interferência máxima. Ou então o VAR vai chegar para todo mundo e vai falar o seguinte, olha só, vai continuar sendo assim, qualquer lance o VAR vai chamar. Beleza. Mas avisa para todo mundo. O que não dá é para cada árbitro de vídeo e árbitro de campo aplicar do seu jeito. Talvez chegue um momento do futebol em que o árbitro oficial seja o árbitro do vídeo, né? A tecnologia chegue em um ponto em que você consiga adaptar. Ou a outra solução para isso é o VAR só marca coisa objetiva. Foi impedimento, não foi, foi dentro ou fora, e o resto é desafio. Pode ser, pode ser que chegue. É a melhor solução. Pode ser que chegue. Chegue e fala assim, ó, o VAR só se mete em coisa objetiva. Vai botar o semiautomático, impedimento ou não. Olhou lá, o contato foi dentro ou fora? Foi fora é falta, foi dentro é pênalti. Não perde um pouco a essência do futebol? Tô trazendo um lado chato aqui. Mas o VAR não faz parte da essência do futebol? O VAR já é... Então, eu já acho que tá mais. E aí, para lances objetivos, você mete um desafio. Que aí o cara vai ter que ter... bom senso, não, vai ter que ter critério para na hora de usar, porque vai perder. Então, assim, talvez seja isso. O que não dá é para, num lance não claro, ter chamada e num outro não ter, dentro do próprio jogo, às vezes, e dentro do campeonato. Por exemplo, no jogo Vasco e Atlético Mineiro, a torcida do Vasco reclama com toda a razão, com 3 minutos de jogo, o zagueiro do Atlético meteu o cotovelo na cara do Verratti. Vários pênaltis assim foram marcados corretamente. Inclusive um na quarta-feira no jogo do São Paulo e Botafogo. Corretamente o pênalti foi marcado. E pro Vasco não foi. Não foi marcado nem o pênalti, nem teve chamado. Assim, do ponto de vista de chamado, um cotovelo na cara do, se eu não me engano, do Verratti, com 3 minutos de jogo, é muito mais motivo para chamada do que esse pênalti. E não chamou. Então, assim, isso precisa ajustar, cara. É nítido que precisa ajustar. E aqui não estou falando que aqui é a favor do Corinthians, tudo. O Corinthians, nesse caso, teve um chamado que acabou sendo favorável. Daqui a 2 rodadas ele pode ter um que vai ser contra. Sim. É isso que acontece no futebol. Então, assim... Vamos escutar. Muito ruim, cara. Muito ruim esse pênalti, esse chamado. E quem não gostou também, quem achou muito ruim, foi ele, né? O nosso Renato Gaúcho. Bota aí, ô produção, vamos escutar o homem. Aí a gente é prejudicado. Aí o VAR chama. O Corinthians ele é muito grande. É um clube tão grande quanto o Grêmio. Tem uma grande torcida. O Corinthians não precisa disso. O Corinthians não precisa disso. Isso mancha ainda mais a imagem da CBF. Essa que é a realidade. Mancha muito mais as pessoas que têm a ferramenta nas mãos e não sabem usá-la. Ou, bom, aí cada um tira, né, sua conclusão. O ano passado o Grêmio deixou de ser campeão brasileiro por um pênalti que o Steve Wonder, lá dos Estados Unidos, gritou, foi pênalti. Não deram pra gente. Nós perdemos o campeonato por causa daqueles 2 pontos. Hoje o Grêmio está fazendo uma belíssima partida, aí vai o VAR com a ferramenta toda na frente dele, chama o árbitro do jogo. Eu acho que nesse ponto aí, uma que não foi nem falta no lance que ocorreu o pênalti, não foi nem falta do Franco, quem bate nele é o jogador do Corinthians, não foi nem falta, deu a falta, aí o VAR, Corinthians, Itaquera, a gente já sabe como é que a coisa funciona, né? A gente já sabe, para quem entende futebol, para quem conhece futebol, para quem sabe, a gente sabe como as coisas funcionam. A declaração aí do Renato Gaúcho, ele e aí tá depois... fazendo uma insinuação, né? Tá fazendo o quê? Ele tá fazendo uma insinuação. Ah, tá, com sério, certeza. né? Com certeza. Corinthians, aqui a gente sabe como é, assim...
acho que isso aí cabe para torcedor, para arquibancada, para rede social. Agora, para um treinador não cabe isso, né? Tem um ponto também que ele fala ali, que eu não concordo, que ele fala ele até brinca do Steve Wonder, né? Lá dos Estados Unidos, o Steve Wonder gritou que foi pênalti lá no ano passado e que por isso o Grêmio perdeu o campeonato, né? Foi escandaloso mesmo. Não, o Grêmio não foi, mas foi por isso que mas não perdeu na briga. Mas não perdeu o campeonato Não, por conta disso. Mas foi escandaloso. É que o Renato tá falando aqui, matematicamente, acabou virando isso. Né? O Grêmio ficou com os 2 pontos de uma possível vitória, já que o pênalti acho que foi no último minuto, né? Ou no Foi no lance final do jogo. O Grêmio teria passado o Palmeiras. Só que seria um outro campeonato. Mas daí seria um si, um si, né? Esse jogo não é na última rodada, ele é, sei lá, acho que no começo do segundo turno, não sei. Era ou na meiuca. Na meiuca, enfim. Mas ainda faltava muito jogo pela frente e naquele momento não era. Sim. No final acabou virando, né? Assim, no final acabou. E até, sei lá, o próprio jogo do Palmeiras... O Zico soltou uma nota nas redes dele, dizendo que ele e a esposa estão se recuperando do choque, contando com o apoio de autoridades francesas e do COI, mas que hoje ele vai estar na abertura, normalmente, tudo planejado, agradecer o apoio. Disse que está tudo bem com ele e com a esposa, tá? Tá aí, boa. Bota lá de novo o Marquezin, né? E essa entrevista do Marquezin foi no intervalo, né? Foi no intervalo. O que vocês estão vendo aqui é uma vergonha. O Grêmio é muito grande para estar sofrendo com isso. O Corinthians é muito grande para ter tanta ajuda. Obviamente, os gremistas ficaram na bronca, acho que faz parte também, principalmente do lado do torcedor, porque eu acho que é unânime que aqui ninguém marcaria esse pênalti, né? Não. Eu não marcaria o pênalti. Mas se ele marca ali na hora, você acharia um absurdo? Eu discordaria da marcação, mas não acharia. O VAR não teria que entrar. O VAR não teria que entrar. Beleza. O principal para mim é o VAR entrar nesse lance. O VAR não deveria. Deu no campo, ficou. Não deu, ficou. Acho que o VAR não deveria entrar de jeito nenhum. Eu não marcaria o pênalti pela orientação de que o pênalti, agarrão na área, puxão de camisa, é medido pelo real impacto. Então, como narrou muito bem o Jorge aqui, o Kahneman segura, larga, e quando larga não tem impacto. O Romero se projeta para frente, valorizando o coisa, e a bola ainda tanto não teve impacto, quem cabeceia a bola é o jogador do Corinthians, que estava muito à frente do Romero. Sim. Mesmo que não houvesse nenhum puxão, o Félix Torres chegaria muito à frente do Romero. Então, assim, eu não marcaria, mas para mim o principal aí é o VAR chamar. O VAR não deveria chamar. Você quer ver como cada um marca de um jeito? Ano passado envolvendo o Grêmio. Primeiro turno do Brasileirão, Grêmio e Botafogo na Arena do Grêmio. O puxão de camisa do Marçal, se não me engano, é na camisa do Soares, dentro da área. Puxou claramente, movimentou a camisa. O árbitro entendeu que não teve impacto para a queda do jogador do Grêmio e não marcou o pênalti. Assim, cada um marca o que pensa, o que quer, não dá para ser assim. Que é a orientação vigente hoje. Lá estava correto, ontem não estava. Os dois lances envolveram o Grêmio, geraram, o do ano passado não é que gerou um prejuízo, que foi marcado corretamente, o de ontem não. Mas o Grêmio reclamou dos dois. Mas o grande problema é que cada um pensa, cada um interpreta de um jeito, não dá para ser assim. E aí, pegando esse lado, o Grêmio, você entende o descontentamento do Grêmio. Né? O cara fala, não, o Soares teve uma coisa parecida com essa lá atrás e disseram que acertou e não marcar. Aí chega aqui e marca no Romero, então... Na coletiva de todo mundo, né? do Renato, do diretor, todos relatando a dificuldade do Grêmio. Então tinha todo esse tom, né? Então a gente está sendo prejudicado e agora a gente tem que ir para Chapecó porque a gente não tem nosso estádio. Temos que viajar durante a madrugada. Então, de fato, a situação do Grêmio é muito difícil. É um contexto completamente atípico. E acho que quando você toma uma dessa, se sente prejudicado. Mas o Renato não pode fazer o que ele fez, não. Também não pode, não. A gente tem... O Marquezin tudo bem, tá? Eu acho que a do Marquezin tá na bola. Ele não tá inferindo que alguém está sacaneando por segundas intenções. O que o Renato fez, e aí eu tô tranquilo para dizer que alguém fala, você falou dos outros? Falei quando o João Martins fez, falei quando o Filipão fez e não foi punido. Falei quando o Hulk fez e não foi punido. Falei quando o Gabigol fez, não foi punido. Quando o Marçal fez, não foi punido. Acho que o João Martins até foi, né? O João Martins foi só. Quando o Abel faz, não foi punido. Zubeldia não foi punido. E aí vai. Os dois do Flamengo, Marcos Braz e Spindle, que fizeram em Bragança Paulista, não foram punidos. Tem que ser punido. Ou você apresenta o que você tem. Ou você apresenta. Então, assim, acabou que, porque também ele estava num tom diferente, talvez quem paga a conta toda, e que talvez ele procurou, seja o John Textor. Porque agora não é o único. E os outros que levantaram em grau menor, ok, mas levantaram dúvida da idoneidade do campeonato, não vão ser punidos?
Perfeito. Ó, só para Então, deixar assim, o... isso é importante ser dito. O que o Renato fez é grotesco.